A irritação não começa grande. Ela não chega gritando. Ela começa pequena. Um comentário atravessado. Um atraso inesperado. Uma mensagem ignorada. Um olhar diferente. E quando você percebe, já mudou o seu humor, já alterou sua energia, já entregou seu estado emocional para outra pessoa. Percebe o que aconteceu? Algo externo apertou um botão interno e, sem notar, você cedeu o controle. O problema não é a irritação. O problema é o poder que você entrega quando se irrita. Porque toda vez que alguém consegue tirar sua paz, essa pessoa por alguns segundos comandou você. E talvez o que mais cansa não seja o trânsito, não seja o trabalho, não seja a família difícil. Talvez o que mais cansa seja sentir que você vive reagindo. Reagindo a comentários, reagindo a provocações, reagindo a expectativas frustradas. É como se o mundo tivesse acesso direto ao seu sistema nervoso. E isso desgasta. Desgasta porque você sabe que é mais forte do que isso. Mas no calor do momento, você esquece. Você promete que não vai se irritar de novo. E se irrita. Promete que não vai discutir. E discute. Promete que não vai absorver. E absorve. E então vem a culpa. Marco Aurélio escreveu algo simples e brutalmente verdadeiro. A tranquilidade depende da qualidade dos seus pensamentos. Perceba, ele não disse que depende das pessoas. Não disse que depende das circunstâncias. Não disse que depende do ambiente. Depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas ninguém te ensinou a proteger essa qualidade. Ninguém te ensinou que irritação constante é perda gradual de soberania. E é exatamente isso que acontece. Cada pequena irritação é uma microderrota interna. Hoje, eu vou te mostrar 10 atitudes práticas que podem blindar sua paz. No trânsito, no trabalho, dentro da sua própria casa. Em discussões silenciosas que só você trava por dentro. Não é sobre virar uma pessoa fria. É sobre virar uma pessoa estável. Não é sobre nunca sentir. É sobre não ser dominado pelo que sente. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal agora e deixa o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão cansadas de reagir e querem recuperar o controle emocional. E no final do vídeo, eu quero que você me diga nos comentários qual dessas atitudes você mais precisa aplicar hoje. Mas antes de responder, escute até o fim, porque talvez você descubra que o problema nunca foi o outro. Talvez o problema sempre tenha sido o quanto você permitiu que o outro comandasse você. Vamos começar. Atitude 1. Respire antes de reagir. Imagine o trânsito. Fim de dia. Cansaço acumulado. Você só quer chegar em casa. De repente, alguém corta você. Sem seta, sem cuidado. Buzina. O sangue sobe, o maxilar trava, o peito aperta. A mente começa a construir um discurso inteiro em segundos. Que absurdo! Que falta de respeito! As pessoas estão cada vez piores. E quando você percebe, já está emocionalmente sequestrado. Mas existe algo que quase ninguém enxerga. Entre o que aconteceu e a sua reação, existe um intervalo, pequeno, quase invisível. Mas existe. Epicteto dizia: não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Perceba a profundidade disso. O carro te fechou. Isso é o fato. A irritação nasceu do significado que você deu. Desrespeito, ameaça, ofensa pessoal. Mas nesse intervalo entre o estímulo e a reação, mora a sua liberdade. É ali que você decide: eu vou reagir ou vou comandar. Respirar fundo não é fraqueza, é estratégia. É você dizendo ao seu próprio sistema nervoso: eu estou no controle. Na próxima vez que sentir o impulso subir, faça algo simples. Pare por 3 segundos, só 3. Inspire profundamente, segure, expire devagar. 3 segundos podem impedir 3 horas de desgaste. Isso é microdomínio, pequenas vitórias invisíveis. E são essas vitórias que constroem um homem estável. Se você já percebeu que reage rápido demais, comenta aqui: preciso dominar o impulso.
Escreve isso não para mim, escreve para você. E deixa o like se isso já aconteceu com você. Porque hoje você começa a treinar algo raro, o poder de escolher antes de explodir. Atitude 2. Não absorva o que não te pertence. Alguém faz um comentário desnecessário, talvez no trabalho, talvez em casa, talvez em público. Uma frase curta, mas atravessada. Você finge que não ligou, responde normalmente, segue o dia. Mas à noite, ela volta. Você repassa mentalmente, imagina o que deveria ter dito. Cria diálogos que nunca aconteceram. E sem perceber, aquela frase já ocupou horas da sua energia. Sêneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. O comentário durou 5 segundos, mas na sua mente, ele ganhou dias. Agora eu quero que você imagine algo. Sua mente é uma casa limpa, organizada, construída com esforço. Você deixaria qualquer estranho entrar sujo, pisar no seu chão e sentar no seu sofá? Não. Então por que permitir que palavras sujas se instalem aí dentro? Nem toda crítica é sua. Nem toda opinião é um diagnóstico. Nem toda provocação merece hospedagem. Existe uma diferença entre ouvir e absorver, entre escutar e carregar. O que não te pertence não deve morar em você. Talvez aquela pessoa estivesse frustrada, insegura, descontando algo que não tem relação com você. Mas você tomou como se fosse uma sentença. Aqui está o reframe. Nem tudo que atinge você é sobre você. Blindagem emocional não é indiferença, é filtro. É maturidade suficiente para dizer internamente: isso não é meu. Se você já carregou um comentário por dias, escreve aqui: eu já fiz isso. Sem vergonha, sem julgamento, só consciência. E se inscreve no canal para fortalecer sua mente diariamente. Porque a partir de hoje, sua casa mental não é mais território aberto. Ela tem porta. E você decide quem entra. Atitude 3. Não entre em disputas de ego. Algumas discussões não buscam verdade, buscam vitória. Não é sobre resolver, é sobre provar. Não é sobre entender, é sobre dominar. Você já percebeu isso? A conversa começa simples, uma opinião diferente, um ponto de vista contrário. E de repente já não é mais sobre o assunto, é sobre quem está certo. A voz sobe, o tom muda, o corpo fica tenso. Agora eu te pergunto, se você ganhar essa discussão, o que realmente ganha? Respeito ou só alguns segundos de superioridade? Marco Aurélio aconselhava: evite discussões inúteis, elas desgastam a alma. Perceba a palavra, desgastam. Toda disputa de ego cobra um preço. E quase sempre é você que paga. Energia perdida, clima pesado, relacionamentos tensionados. E no fim, nada mudou. Porque quem discute para vencer raramente está disposto a aprender. Existe uma força que poucos entendem. A força de não entrar, a força de olhar para a provocação e decidir: isso não merece meu equilíbrio. Silêncio, às vezes, é maturidade. Não é submissão, não é fraqueza, é autocontrole. É saber que sua paz vale mais do que sua necessidade de estar certo. Homens inseguros precisam provar. Homens estáveis escolhem quando falar. Se você já perdeu tempo tentando provar que estava certo, comenta: eu escolho paz. Escreve isso como uma decisão. E deixa seu gostei para fortalecer essa escolha. Porque hoje você começa a redefinir força. Força não é vencer o outro, é vencer o próprio ego. Atitude 4. Reescreva o significado. Alguém critica o seu trabalho. Talvez diga que poderia ter sido melhor. Talvez aponte uma falha. Talvez fale na frente de outras pessoas. E imediatamente você sente como ataque. O coração acelera. A mente interpreta como desvalorização. O pensamento surge rápido. Estão me diminuindo. Mas preste atenção. O que doeu foi a crítica, ou o significado que você deu a ela. Sêneca dizia: somos mais feridos pela interpretação do que pelo fato. O fato é neutro, a interpretação é pessoal. Duas pessoas podem ouvir a mesma frase. Uma cresce, a outra se fecha. A diferença não está na frase,
está no significado. Agora compare. Ele quer me expor. Ou ele está mostrando onde posso melhorar. Percebe como a emoção muda? A crítica pode ser ataque, mas também pode ser informação. Pode ser humilhação, ou pode ser ajuste. Aqui está o ponto central. Você não controla o que dizem, mas controla o que aquilo passa a significar dentro de você. Troque. Estão me diminuindo. Por. O que posso extrair disso? Essa pergunta devolve o controle. Instala responsabilidade emocional. Porque quando você assume o significado, você assume o comando. Reescrever o significado não é se enganar. É escolher crescer em vez de reagir. É transformar algo que poderia virar irritação em algo que vira evolução. Se essa virada de chave fez sentido para você, comenta. Vou mudar minha interpretação. Escreve isso como compromisso. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque maturidade não é evitar críticas, é saber o que fazer com elas. Atitude 5. Pare de esperar que todos sejam como você é leal. Cumpre o que promete, chega no horário, faz o que precisa ser feito. E no fundo, espera o mesmo dos outros. Espera respeito, espera coerência, espera consideração. Mas o mundo não funciona pela sua régua. E é aqui que nasce grande parte da irritação. Você não se frustra apenas pelo que aconteceu. Você se frustra porque esperava algo diferente. Marco Aurélio escreveu: espere que as pessoas ajam conforme são. Perceba a lucidez disso. As pessoas agem conforme o caráter delas, conforme o nível de consciência delas, conforme as limitações delas, não conforme o seu padrão. A raiz da frustração não é o comportamento do outro. É a expectativa irreal que você criou sobre ele. Você imaginou maturidade onde não havia. Imaginou reciprocidade onde não existia. Imaginou profundidade onde só havia superficialidade. E quando a realidade aparece, dói. Mas aqui está a virada. Aceitar que cada um age conforme é, não é desistir das pessoas. É proteger sua paz. É parar de exigir coerência de quem ainda não construiu caráter suficiente para isso. Aceitação não é fraqueza, é estratégia emocional. Você continua sendo leal, continua sendo correto, continua sendo pontual. Mas para de esperar que todos operem no mesmo nível. Isso reduz a decepção crônica, reduz o choque constante com a realidade e aumenta sua estabilidade. Se você já se decepcionou por esperar demais, comenta aqui. Eu entendi. Sem revolta, sem amargura, só entendimento. Porque maturidade é isso, fazer o que é certo, sem depender que o outro faça igual. Atitude 6. Domine o corpo para dominar a mente. A irritação não começa na mente, ela começa no corpo. O maxilar trava, os ombros ficam tensos, os punhos se fecham, a respiração encurta, o peito esquenta. Antes mesmo de você perceber o pensamento, seu corpo já entrou em estado de ataque. E quando o corpo acelera, a mente acompanha. Epicteto dizia: controle primeiro suas reações visíveis. Ele entendia algo que hoje até a ciência confirma. O corpo influencia a mente. Se você mantém o corpo em estado de guerra, sua mente vai produzir pensamentos de guerra. Mas se você desacelera o corpo, a mente começa a obedecer. Então, da próxima vez que sentir a irritação subir, não comece discutindo. Comece ajustando o corpo. Relaxe os ombros, solte a mandíbula, descruze os braços. Respire fundo pelo nariz e solte devagar pela boca. Faça isso conscientemente, porque quando você domina o corpo, você interrompe o ciclo automático da reação. Você envia uma mensagem silenciosa ao cérebro: não há ameaça. E isso muda tudo. A maioria das pessoas tenta controlar pensamentos. Poucas aprendem a controlar postura. Mas postura é comando. Se você sente a irritação fisicamente, comenta: eu percebo no meu corpo. Escreve isso para aumentar sua consciência. E deixa seu like se quer aprender a dominar isso de verdade. Porque estabilidade emocional começa aqui, no corpo que você controla, antes da mente tentar fugir.
Atitude 7. Afaste-se sem drama, nem todo ambiente merece sua permanência. Alguns drenam, outros provocam. Você entra bem e sai esgotado, entra estável e sai irritado. Há lugares onde a conversa é sempre tensão, onde o clima é sempre disputa, onde a energia é sempre pesada. E mesmo assim, muitas vezes você fica, porque acha que sair é perder, porque acha que precisa se impor, precisa responder, precisa mostrar força. Mas existe uma força maior. Epicteto aconselhava: afaste-se do que não fortalece sua alma. Perceba a clareza disso. Nem toda batalha merece sua presença. Nem toda provocação merece sua resposta. Nem toda mesa merece sua energia. Nós fomos condicionados a acreditar que maturidade é enfrentar tudo. Mas às vezes, maturidade é simplesmente se retirar. Sem discurso, sem anúncio, sem drama. Sair não é fugir. Sair é escolher onde sua paz permanece intacta. Você não precisa vencer toda discussão. Não precisa provar nada para todos. Não precisa permanecer em ambientes que constantemente corroem seu equilíbrio. Às vezes, sair é vencer, porque você escolheu preservar o que é mais valioso, seu estado interno. Autorizar-se a sair é autorizar-se a ter limites. Limites silenciosos, limites firmes, limites que não precisam de explicação. Se você já permaneceu onde sua paz era atacada, comenta: eu preciso me afastar. Escreve isso como decisão. E se inscreva para fortalecer decisões difíceis, porque homem forte não é o que suporta qualquer ambiente. É o que sabe escolher onde permanece. Atitude 8. Enxergue a dor do outro. Pessoas feridas onde ferem. Pense nas vezes em que alguém foi ríspido com você, seco, desproporcional, agressivo sem motivo aparente. A primeira reação é pessoal. Ele está me desrespeitando. Ela está tentando me diminuir. Isso é contra mim. Mas será que é mesmo? Marco Aurélio refletia: quando alguém erra, pergunte-se que erro semelhante você já cometeu. Olhe para a profundidade disso. Antes de condenar, compreenda. Muitas vezes, o ataque que veio na sua direção nasceu muito antes de você chegar. Veio de frustração acumulada, de insegurança escondida, de uma vida que não saiu como a pessoa esperava. Quem está em paz não precisa ferir. Quem está resolvido não precisa diminuir. Isso não significa aceitar abuso. Não significa permitir desrespeito. Significa não personalizar tudo. Quando você entende que a agressividade do outro pode ser reflexo da dor dele, algo muda. A raiva perde força. Você começa a enxergar o cenário inteiro, e isso te coloca acima da reação automática. Aqui está o reframe moral. Você pode escolher reagir com irritação ou responder com lucidez. Lucidez é enxergar além da superfície. É perceber que muitas vezes você não está lidando com um inimigo. Está lidando com alguém perdido. E quando você não personaliza, você não absorve. Quando não absorve, você não se contamina. Se essa visão mudou algo dentro de você, comenta: eu escolho compreender. Escreve isso como uma escolha consciente, porque transformar raiva em compreensão não te enfraquece, te eleva. E eleva homens que sabem governar a si mesmos. Atitude 9. Pergunte: isso importa mesmo? Fila lenta, mensagem ignorada. Alguém não respondeu como você esperava. Um comentário atravessado, pequenas coisas, mas que, somadas, consomem sua energia ao longo do dia. Você já percebeu como às vezes passa horas irritado por algo que nem vai lembrar amanhã? Agora eu quero que você faça uma pergunta simples. Daqui a 5 anos, isso vai importar? Essa fila, essa mensagem, essa opinião? Epicteto dizia: a felicidade depende da atenção ao essencial. Atenção. Onde está sua atenção, está sua energia. Quando você entrega sua atenção ao que é pequeno, você enfraquece o que é grande. Irritar-se com o trivial rouba força para o que realmente importa: seu caráter, seu trabalho, sua família, sua evolução. Nem toda provocação merece espaço. Nem todo atraso merece desgaste.
Nem toda falha merece drama. Criar perspectiva temporal é criar filtro emocional. É perguntar: isso é um obstáculo real ou apenas um incômodo momentâneo? Homens fortes aprendem a diferenciar, porque quem reage a tudo acaba não construindo nada. Se você já percebeu que perde energia com coisas pequenas, comenta: eu vou priorizar o essencial. Escreve isso como decisão e compartilhe esse vídeo com alguém que vive estressado, porque maturidade é saber escolher o que merece sua energia e o que merece apenas silêncio. Atitude 10. Aceite o que não controla. Grande parte da sua irritação nasce de uma ilusão. A ilusão de que você consegue controlar o outro. Você tenta controlar o tom da pessoa, o comportamento dela, a opinião que ela tem sobre você, a forma como ela reage. E quando ela não corresponde, você se irrita. Mas aqui está a verdade difícil. Você não controla ninguém. Sêneca escreveu: deseje que as coisas aconteçam como devem acontecer. Isso não é passividade, é lucidez. Existe uma lista objetiva do que não está sob seu comando. A opinião alheia, o humor do outro, o trânsito, a economia, o passado, as escolhas das pessoas. Você pode argumentar, pode tentar influenciar, pode orientar, mas controlar? Não. E quanto mais você tenta controlar o que é externo, mais perde o controle interno. Agora veja o outro lado. O que está sob seu comando? Sua postura, seu tom de voz, sua resposta, seu silêncio, sua decisão de continuar ou sair, seu caráter. Isso é soberania. Quando você aceita o que não controla, para de lutar contra o inevitável. E quando para de lutar contra o inevitável, sobra energia para governar o que é seu. Aceitação não é desistência, é estratégia de poder. É dizer: eu não controlo o mundo, mas controlo a mim. E isso é suficiente. Se você quer desenvolver esse tipo de força interna, se inscreve agora no canal. E comenta: eu assumo o controle do que é meu. Escreve isso como declaração. Porque no momento em que você entende o que controla, a irritação perde força. E nasce algo muito mais poderoso: soberania interior. Irritação não é força, é perda de comando. Toda vez que você explode, alguém apertou um botão. Toda vez que você reage sem pensar, algo externo conduziu você. E isso não é poder. É dependência emocional disfarçada. Força verdadeira é diferente. Força é permanecer estável quando o mundo tenta te desestabilizar. É manter o tom quando o outro eleva a voz. É sustentar postura quando alguém tenta provocar. É continuar inteiro, mesmo quando o ambiente não é. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual ao ofensor. Perceba a grandeza disso. Não é sobre vencer o outro, é sobre não se rebaixar ao nível dele. Cada atitude que você viu aqui é uma semente. Respirar antes de reagir. Filtrar o que entra na sua mente. Evitar disputas inúteis. Reescrever significados. Reduzir expectativas irreais. Dominar o corpo. Saber se afastar. Compreender a dor alheia. Priorizar o essencial. Aceitar o que não controla. Nenhuma delas exige aplauso. Nenhuma delas gera espetáculo. Mas todas constroem algo raro: estabilidade. E estabilidade é poder silencioso. Agora eu quero que você me diga nos comentários: qual dessas atitudes você mais precisa aplicar hoje? Não responda para me agradar. Responda como compromisso com você mesmo. Se esse conteúdo agregou valor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa recuperar o controle emocional. E lembre-se, quem domina a si mesmo não é dominado por ninguém. Você não precisa gritar para ser forte. Não precisa reagir para provar valor. Não precisa vencer discussões para ter dignidade. Você precisa apenas governar a si mesmo. E isso é a forma mais alta de poder. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pela atenção.